Good morning, hello everyone, how are you guys? Ok, let's start our class, ok? Hoje nós vamos fazer a aula 21 e 22, que é de compreensão de texto e passive voice. Vamos lá, warm up. Leia o texto abaixo. Isso aqui se chama nuvem de palavras, tá? Isso aqui geralmente acontece com as palavras mais pesquisadas na internet. E aqui é uma nuvem de palavras em relação a food safety, ou seja, segurança alimentar. Nós temos aqui, ó, biotechnology, hygiene, market expiration, né, quando a validade do produto, food poisoning, que é intoxicação alimentar, consumer, microbiology, processing, um, what else? Inspection, safety, water temperature, laboratory, food, disease, hazard, doença, perigo, safe water, água né, potável, água você pode beber no caso, porque é por conta da comida, tá? Virus handling, que é o manuseio de vírus, storage, que é armazenagem, illness, doença, food additives, são os aditivos alimentares, preparation, raw, que é comida crua, né? Health hazards, perigos à saúde, pesticide residues, resíduos de pesticida, certification e por aí vai. São várias as palavras relacionadas, obviamente, a food safety, ok? So over here, selecione no texto as palavras que mais chamam sua atenção em relação ao tema segurança alimentar. Então, eu li algumas, né? Ver se algumas outras chamam a atenção, selecione, coloca aqui e traduza na frente a palavra, tá bom? Think about it. Muitas pessoas são afetadas cotidianamente por intoxicação ou envenenamento alimentar, mas pode-se evitar isso com algumas medidas simples. Assista ao vídeo e aprenda o que você pode fazer para se proteger. Eu vou colocar esse vídeo no link da nossa aula para vocês assistirem também, ok? Vocês tomam cuidado com o que vocês comem? Vocês têm uma seleção? Porque, assim, na verdade, a gente está numa região que é chamada de Cinturão Verde da Agricultura, né? Nós temos aqui, a gente produz cana, produz feijão, a gente tem muitas hortas em larga escala, e todas essas produções elas usam pesticidas, por exemplo. E o pesticida que é aplicado por avião, as partículas voam pelo ar e vão voando até chegar em qualquer outro lugar. Então, por exemplo, por mais que você tente fazer uma horta orgânica na sua casa, tem as partículas de pesticida que estão no ar que elas se prendem a esses alimentos e você consome de qualquer jeito. Isso, né? E não só isso, por exemplo, você vai comer um frango, você vai comer uma carne vermelha, tudo isso tem coisas, né? Tem químicas, tem hormônios e tudo mais. Isso tudo influencia na nossa saúde, né? Então vamos lá. Text. Vamos ler esse texto. Good health is impossible without good nutrition. Então, saúde é impossível sem uma boa nutrição. And for good nutrition, you need a healthy, saudável, health, saúde, healthy, saudável, balanced diet. Então precisa de uma dieta de trás para frente, né? Dieta balanceada, equilibrada e saudável. You may need to consider your intake é o que você consome, of salt, fats, gordura, and sugar, and you should watch your portion sizes, o quanto você come, o tamanho da sua porção, do seu prato. Include fruits and vegetables in your diet and vary what you eat. Então varia o que você come. Reading the package will help you to select whole grains. Então quando você lê a embalagem, o pacote, ajuda você a selecionar whole grains. Vocês vão pesquisar o que é isso aqui que está lá embaixo. Foods. When buying bread, por exemplo, né? Então, vocês compram pães que são whole grains. Cereal, cereais, pasta, macarrão, or rice, arroz. These are richer in nutrition and fiber than the alternatives made from refined grain. Então, os whole grains são melhores do que os grãos refinados. As for isso aqui vocês vão procurar, proteins, eat small and lean portions of meat and poultry and try to eat fish a couple of times a week. Então, para proteínas, vocês vão comer small and pequenas e lean, que vocês vão pesquisar, porções de carne e poultry, que vocês vão pesquisar, e tente comer
peixe algumas vezes por semana. A couple pode ser 2 vezes ou pode ser traduzida como algumas vezes na semana. If possible, se possível. In some lands, it is also possible to find protein-rich food from vegetable sources. Então, em algumas terras, em alguns lugares, você acha alimentos que são ricos em proteínas. If you eat too many sugar and solid fats, se você come açúcar demais e gordura sólida, you risk becoming overweight. Você pode se tornar obeso. To minimize this risk, drink water, para minimizar o risco, beba água instead of sweet beverages, em vez de bebidas doces, como refrigerantes. Eat more fruit instead of sugary desserts. Coma mais fruta do que sobremesas, doces, açucaradas, né? Limit your intake. Por que ele fala sugary desserts? Porque fruits também é uma dessert, tá? Limit your intake. Intake, você procurar lá em cima, não é isso? Intake aqui, ó. Limit your intake of solid fats, gorduras sólidas, from such items as sausages, salsichas, meat, carne, butter, manteiga, cakes, bolos, cheese, queijo, and cookies, biscoitos, bolachas. And instead of using solid fats for cooking, em vez de usar gorduras sólidas para cozinhar, you may want to use healthier oils. Use óleos mais saudáveis. Ó, vocês viram health, healthy e healthier. Aqui, ó, mais saudáveis. Too much salt, sal em excesso, or sodium in diet can raise your blood pressure. Então, o sal aumenta a pressão sanguínea to an unhealthy levels, para um nível não saudável. If this is your problem, use the information on food packaging. Então, use a informação do pacote to keep your sodium intake low, porque no pacote informa quanto que tem de sódio, né? Instead of salt, no lugar do sal, use herbs and spices. Use ervas e spices to flavor your meal. Então, usa ervas, isso aqui, para fazer isso na sua comida. Vamos pesquisar. How much you eat can be important as what you eat. Então, as important as what you eat. Então, a quantidade pode ser tão importante quanto a qualidade. So while enjoying your food, do not keep eating after you are no longer hungry. Então, quando você está comendo, não continua comendo mesmo depois de não estar mais com fome. An issue tied to nutrition is the risk of food poisoning. Um problema amarrado, ligado à nutrição, é o risco de food poisoning. Vê o que é esse food poisoning? Any food can poison you if it is not prepared. Qualquer comida pode poison você se não estiver preparada and stored properly e armazenada de forma correta. Every year, todo ano, one out of six Americans fall sick from food poisoning. Então, 1 a cada 6 americanos passam por isso, por todo ano. Most recover without lasting ill effects. Então, a maioria se recupera sem efeitos colaterais. But some die from it. Mas alguns morrem. What can you do to minimize the risk? Então, vamos minimizar o risco do food poisoning. Vegetables grow in soil that may have been treated with manure, so wash these items carefully before preparing them. Então, vegetais podem serem plantados sem o tratamento de manure, né? Então, primeiro a gente lava o alimento. É básico. Primeira coisa, você lava o alimento antes de comer, né? Wash your hands. Cutting boards, então lave sua mão. Cutting boards, a tábua de cortar alimentos. Utensils, dishes, louças. And countertops, pesquisem. With hot, soapy water, com água quente e sabão. Before preparing each item, então lavar as mãos e os itens. To avoid cross-contamination, para evitar a contaminação cruzada, never put food on the surface or plate that was previously in contact with raw eggs, poultry, meat or fish without first washing the surface. Então, para evitar a contaminação cruzada, nunca coloque a comida na superfície ou no prato que entrou em contato com raw eggs, poultry, que vocês fizeram lá em cima, carne ou peixe, sem primeiro lavar a superfície. Cook until the food reaches the right temperature. Então, cozinhar até ter a temperatura correta.
and promptly refrigerate any perishable, refrigere qualquer comida perecível, items, né, that are not going to be eaten immediately, que não vai ser comida imediatamente. Discard perishable items, então descartar os perecíveis, left at room temperature, que foram deixados em temperatura ambiente. For more than 2 hours or 1 hour if air temperature exceed 9 degrees Fahrenheit or 32 degrees Celsius. Ou que se deixar mais de 2 horas na temperatura, por uma temperatura acima dos 32 graus. Porque isso aqui estimula a criação de bactérias, não é isso? Então, isso aqui foi onde foi publicado, certo? Então, agora vocês vão parar e vão fazer o glossário aqui, ó. Tá? Pesquisem as palavras que eu não traduzi, obviamente, de propósito e façam aqui. Depois de fazer isso aqui, vocês vão fazer o exercise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Agora eu vou fazer a explicação da gramática. Gente, essa gramática é muito lógica, ela é quase que um quebra-cabeça. Então precisa prestar muita atenção na lógica aqui da jogada. Presta atenção. Olha só, eu tenho aqui duas frases na voz ativa, tá? Mike sent the message. E Peter received the letter. Os dois verbos aqui estão no passado, mas eu vou colocar aqui o tempo verbal. Has received. Então ele acabou de receber, né? Has received aqui no present perfect, ok? Então, como você faz a voz ativa, passar da voz ativa para a voz passiva? É simples, galerinha. Vocês vão pegar o objeto, que é o que vem depois do verbo, certo? Ó, então, no caso de cima é the message e no caso de baixo é the letter. E vão colocar no começo da frase, porque vocês vão falar que a mensagem foi enviada e não que Mike enviou, não é isso? Então, vocês vão colocar the message, né? E aqui no começo, the letter, certo? O princípio é esse, coloca o objeto no começo da frase, tranquilo? Aí o que vai acontecer? O verbo, vocês vão dividir em duas partes. A primeira parte desse verbo, vai ser o verbo to be neste tempo verbal aqui, ó. O verbo to be neste tempo verbal. Qual é esse tempo verbal aqui? Esse verbo não está no passado? Sent. Então, qual é o passado do verbo to be? Ou é was, ou é were, não é isso? Então, the message. A message é uma mensagem só. Então, the message was, certo? E aqui, ó, este tempo verbal no verbo to be. Isso aqui é present perfect. Como que se faz o present perfect? Não é o auxiliar have ou has, mas o particípio do verbo, não é isso? Então, the letter, a carta, é it, não é? Has been, porque é o particípio do verbo to be. Bom, a primeira parte, então, é pegar o verbo to be e colocar no tempo verbal da frase. Tranquilo? Qual é a segunda parte? Bom, gente, eu não coloquei o verbo, não é isso? Eu preciso usar o verbo, a ação não pode mudar. A ação não é verbo to be, a ação é essa daqui, correto? Então, o que vai acontecer? Este verbo aqui vai vir no particípio, que é na terceira forma. Então, no caso do verbo send, é send, sent, sent. Ele continua sent também, was sent. E no caso do received, que já está aqui no particípio, também é received, received. Certo? Aí acabou isso aqui, eu coloco a partícula by, que é por, foi enviada por, correto? Ó, por, correto? E aí eu copio o sujeito, por quem enviou a carta ou por quem recebeu a carta. Então, by Mike, ou by Peter. Viram, gente? É só isso. Vocês têm que identificar. Olha, a regra é assim. Primeiro, identifica o verbo. Identifica o objeto. Identifica o sujeito. Coloca o objeto no início da frase. Divide o verbo em duas partes. A primeira parte é o verbo to be no tempo verbal. A segunda parte
é o verbo da frase no particípio. Certo? E a sexta parte, coloca a partícula by e o sujeito. 6 passos. É isso aqui que vocês vão fazer. Ops, objeto. Objeto. Pressa, né? Ok? Vamos fazer de novo aqui? Então vamos lá, ó. Eu tenho... Vou pegar outro verbo aqui, ó. Precisa ser um verbo transitivo, né? Então eu tenho enviar, comer. Então, por exemplo, Susan and Meg, eat chocolate every day. Bom, vamos lá. Vamos começar o quê? Identificando o verbo. O verbo é comer, correto? Identifica o objeto. Quem come, come alguma coisa. O que ela comeu? Chocolate. Ok? Identifica o sujeito. Susan and Meg. Coloca o objeto no início da frase. Então, chocolate. Deixa eu vir aqui porque eu não quero fazer essa divisão. Chocolate. Pronto. Coloca, divide o verbo em duas partes. O primeiro é o verbo to be. Opa, faltou o to be aqui. To be no tempo verbal. Qual o tempo verbal? Susan and Meg eat. Elas comem. Então o verbo to be é no presente. Chocolate é eat, não é? Então is, certo? Verbo da frase no particípio. Qual é o particípio do verbo eat? Eat, passado ate, particípio eaten. Então is eaten. Coloca a partícula by e o sujeito. Susan and Meg. E esse finalzinho aqui, gente, isso aqui é o complemento. É todo dia, né? Toda hora, separado, every day. Então, aí aqui eu copio. Every day. Então, Susan and Meg, chocolate is eaten by Susan and Meg every day. O chocolate é comido pela Susan e pela Meg todos os dias. Gente, para que eu uso a voz ativa e a voz passiva? É simples. Aqui eu quero salientar que a Susan e a Meg fizeram uma ação. Aqui eu preciso salientar a ação em si e não quem fez a ação. Agora, o que é importante, ó, por exemplo, eu vou colocar uma frase com o sujeito que não seja tão definido. Então, por exemplo, they built a bridge. Eles construíram uma ponte. Então, a primeira coisa, achei o verbo. Né? Aí depois, achei o objeto. Construir o quê? Uma ponte. O sujeito, they. São eles. Um sujeito que não tem nada de definido aqui, não é isso? Então, o que eu faço primeiro? Copio o objeto no começo. A bridge. Pega o verbo e separa em duas vezes. O built está no passado. Então, build, a bridge, was. Que é o passado de... Pode ser were, mas aqui é singular. A bridge, was. Participa do verbo build. Built. De novo. Aí, ó, a bridge was built. Aqui eu posso colocar o by them, porque obviamente aqui é o sujeito e aqui vai ser o pronome de objeto, que a gente já viu isso daí, né? Então, they vai virar them. Ou eu posso colocar isso aqui, ou eu posso não colocar. A frase pode acabar aqui. A bridge was built. Uma ponte foi construída. Por que eu não preciso colocar? Porque são eles. Quem são esses eles? Ah, não sei, não está definido. Entenderam? Então, isso aqui eu posso acabar a frase aqui, quando for they. Ok? Só para lembrar, então, quando aqui for she, do sujeito, lá vai virar her. Né? Quando é he, vai virar him. Quando é I, vai virar me. Isso que eu estou falando assim, quando isso aqui tiver como sujeito, na hora vai virar como objeto her. He vai virar him. I vai virar me, ok? They vai virar, como virou ali em cima, them, ok? We vai virar us. You vai continuar you. It vai continuar it. E é isso aí, ok? Tranquilo? Qualquer dúvida é só me falar, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar agora para a apostila. Aqui. E aí vocês vão fazer o exercício do 1
ao 7, ok? E vão fazer como tarefa a tarefa mínima da aula 21 e 22. Óbvio que no link vai ter mais alguns exercícios que vocês vão fazer. Então, vocês vão mandar a foto dessa página 113, da página 114 e o link, o print dos exercícios que eu fizer, que eu colocar lá no formulário, ok? See you next week. Bye bye.